Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Bom estar aqui com vocês para cultuar, exaltar o nome de Jesus. Senhor, abençoe toda esta igreja, a vida do pastor Cosme e toda a sua família. Abra sua Bíblia. No final a gente canta. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você pode dizer amém? Amém. Apocalipse é o livro da glória de Cristo, mas também é o livro da glória ou das glórias da igreja. Apocalipse é o livro onde Cristo está revelado no seu mais alto nível, ou pelo menos aquilo que ele deixou se revelar. João, o último dos apóstolos, foi jogado na ilha de Patmos e ali, como todos sabem, teve as revelações do tempo do fim. Assim escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O livro do Apocalipse não é um livro de terror. O livro do Apocalipse não é um livro de desgraça. O livro do Apocalipse não é um livro para botar medo em ninguém. O livro do Apocalipse é o livro que traz a esperança da igreja. Qual esperança, Rairon? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o governo dele nessa terra e as recompensas para aqueles que foram fiéis à sua palavra. Portanto, o livro do Apocalipse é o único livro em que tem uma bênção especial para aquele que lê este livro, para aquele que ouve as palavras deste livro e para aqueles que guardam as palavras deste livro. Portanto, só o fato de você estar ouvindo esta mensagem de hoje já há uma bênção liberada sobre a tua vida. Só o fato de você ler, estudar e meditar nas palavras deste livro já há uma bênção sobre a tua vida. Porém, muito mais, é maior a bênção quando você guarda e pratica as palavras que nele estão escritas. Quando você vai para os evangelhos, você vê João dando um ensinamento progressivo, ou falar uma revelação progressiva. Quando você vai para o Evangelho segundo escreveu João, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Quando você vai para as suas epístolas, as epístolas de João, você vê Jesus como um sacerdote, aquele que intercede, como advogado também. Mas quando você vai para o Apocalipse, você vê João descrevendo Jesus como aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você vai para os Evangelhos, você vê que João apresenta a vida eterna. Ele diz, essa vida eterna ela é dada de graça. Quando você vai para as epístolas, você vê João dizendo, olha, essa vida eterna que você recebeu, agora ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser vivida. Você precisa desenvolver essa vida que você recebeu. Mas quando você chega no Apocalipse, você vê que essa vida eterna, ela nos foi dada. A vida eterna, ela tem que ser desenvolvida, mas também um dia ela será recompensada. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro da nossa esperança. E é por isso que o diabo tem colocado na mente de muitos, tem cegado o entendimento de muitos e tapado os ouvidos espirituais de muitos para não quererem ouvir estas palavras, para não quererem meditar neste livro. Por quê? Porque realmente é um livro cheio de simbologia, cheio de simbolismo, é muitas coisas. Mas, irmãos, no livro do Apocalipse não tem nada oculto. Coloca o verso 1. O que é que está escrito? O que é que está escrito? Pronto, está tudo revelado. Às vezes, pastor, o que falta é um pouquinho de interesse da gente estudar. Mas está tudo revelado. A palavra Apocalipse é a junção de duas palavrinhas gregas. Apo, que significa distante, e
Calipto significa sombra. Apo, distante. Calipto, sombra. Apocalipto, apocalipse, para longe da sombra. Tudo que está longe da sombra está na luz. Tudo que está longe da sombra está na luz. Se está na luz, está tudo revelação. Só que o tema central do Apocalipse não é desgraça, o tema central do Apocalipse não é a besta, o tema central do Apocalipse não é o número da besta, o tema central do Apocalipse não é a grande tribulação. Qual é o tema central do Apocalipse? Revelação de... É por isso que Satanás tem feito de tudo para que os crentes não leiam esse livro. Por quê? Porque lendo esse livro, estudando esse livro, meditando nas palavras desse livro e guardando as palavras desse livro, eles vão ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, se você, por um acaso, tinha medo de estudar, tinha medo de ler, não conseguia entender, a partir de hoje eu quero te encorajar a você não ler, a meditar nas palavras deste livro. Primeiro, porque há uma bênção sendo liberada sobre você. Segundo, vai falar a respeito do teu mestre, do teu salvador, do teu senhor, do teu rei, aquele que em breve vai voltar para nos buscar. A revelação é de Jesus Cristo. E ele diz, a qual Deus lhe deu. Quem deu a revelação? Quem deu? Deus. Deu para quem? Para Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O Apocalipse pode ser resumido em três palavras, três frases. As coisas que eram, as coisas que são, as que hão de vir, as que serão, né? Eles podem ser resumidos nessas três palavras, três frases, né? As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir, ou as que serão. Porque, na realidade, irmão, Deus habita Aliás, Deus não habita a eternidade habita em Deus, porque Ele é Pai da eternidade, mas Deus está na eternidade. Para Deus não tem tempo, para Deus não tem passado, não tem futuro, é um eterno agora, é um eterno presente. Então, pensando um pouco, para Deus, tudo já aconteceu. Não há nada de novo para Deus. Não há nada de surpresa. Não tem como a gente pegar Deus de surpresa. Vou surpreender Jesus. Não tem como, irmão. Eu sei, irmão. Eu já preguei sobre isso. Eu sei que você já ouviu. Toque diferente em Jesus. Não tem como, irmão. Surpreenda, toque. Não tem, irmão. Não há nada oculto a Ele. O dia que Ele viu você nascer, Ele viu você morrer também. Não tem como esconder nada dEle. Não tem como surpreendê-lo. Apesar da gente tentar fazer o nosso melhor, não estou te desanimando a não fazer o melhor, não. Estou tentando fazer você entender que não há nada de surpreendente para Deus. E isso é extraordinário. Por quê, Rairon? Porque isso me dá certeza de que tudo está no controle dele. Nada foge do controle dele. Nada foge das mãos deles, irmãos. Por quê? Porque tudo está na mão do nosso Criador. Já está decretado desde o início a criação como será o fim. Não interessa o que vai acontecer aqui no meio. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o comando de nada, irmão. O que está decretado para o fim vai acontecer como Deus falou. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele vela pela palavra que Ele liberou. A revelação é de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João. O pastor estava falando aqui sobre missões. Eu olhei para a Sara e falei, eu vou ministrar sobre isso. E a Sara é só confirmação, então. De quem é a revelação, irmão? De quem? Quem deu? Deus deu a revelação a Jesus. Jesus entregou a revelação para quem? Ao anjo. E o anjo entregou para quem? E João passou para quem? Para a igreja. A revelação está nas nossas mãos. A palavra, a mensagem está nas nossas mãos. O dever de cada um de nós compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus.
Ovelha gera ovelha. Não é função só do pastor, não é função só do evangelista, não é função só dos obreiros pregar a mensagem, é função de cada filho de Deus, de cada um que faz parte da igreja, que faz parte do corpo. O que, Rairon? Compartilhar a revelação que recebeu de Deus. Será, irmão, que é tão ruim aquilo que você recebeu de Deus que você não quer falar para ninguém? Quando a gente vai num restaurante bom, a gente indica, pastor. Rapaz, vai naquele restaurante, é top. Ali é bom. E por que a gente não faz isso com aquilo que a gente recebeu da parte de Deus? Será que é um sentimento egoísta, mesmo que meio que inconsciente? Perceba, João recebeu a revelação do anjo. O anjo recebeu a revelação de Jesus, que recebeu de Deus. Deus chegou para Jesus e disse: meu filho, esta é a tua revelação. Jesus olha, é uma conjectura minha, tá? Jesus olha no céu e diz: ô mensageiro, anjo, vem cá. Essa é a minha revelação. O que é que eu faço? Procura João. Aonde? Lá em Patmos. João chega com o anjo e diz: anjo, essa é a revelação do Filho de Deus. O que é que eu faço? Compartilha com toda a igreja. Compartilha com os servos. Olha o que Paulo escreveu quando foi passar as orientações da ceia. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Quem recebeu algo de Deus aqui? Quem recebeu a palavra de Deus? Quem recebeu a revelação de Deus? Compartilha, irmão. Você foi chamado para ser um mensageiro do Senhor. Anuncia a palavra de salvação. Anuncia a palavra que liberta. Anuncia a palavra de Jesus Cristo. Fale de Jesus a esse mundo caído. A revelação está contigo. A mensagem está contigo. Não precisa ser pregador, não, irmão. Não precisa ser pastor para poder pregar o evangelho, não. Cada um de nós fomos comissionados por Jesus a falar do amor dele, da obra do filho dele lá na cruz do Calvário. Quando Jesus foi começar a convocar os discípulos, se não me falha a memória, Lucas 5, se não me falha a memória, ele chega no mar da Galileia, ele avista 2 barcos. Mas a Bíblia fala que ele escolheu entrar no que pertencia a Simão, a Pedro. Tinha outro barco, mas ele decidiu entrar no que pertencia a Pedro. Que culpa temos nós, pastor, se ele decidiu entrar no nosso barco? Ele escolheu você. Agora cabe a você anunciar a palavra que você recebeu dele. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Vos nomeei. Para que vá e dê fruto. Olha o detalhe, discipulado agora. E o fruto permaneça. Para que, Rairon? A fim, aí ó. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vos conceda. Qual é o segredo da oração respondida, Rairon? Fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Dar fruto e fazer o fruto permanecer. João, compartilha essa revelação. Anuncia essa palavra. O mundo aí fora escancara a mensagem dele. O mundo aí fora não tem vergonha de falar da palavra do Senhor que o mundo serve, o maligno. E me parece, vou falar a igreja de forma geral, eu sei que tem os remanescentes, irmão, mas me entenda. Mas me parece que a igreja, que muitos, vou refazer a frase, que muitos dentro da igreja estão recuando, sentindo vergonha, se acovardando de falar a palavra, a revelação que Jesus recebeu, que Jesus deu, que recebeu de Jesus.
O mundo não tem vergonha, irmão, de anunciar. O mundo não perde tempo em arquitetar os planos para acabar com as nossas crianças, com a nossa juventude, com essa geração. Olha qual é a palavra que ele tem pregado, que o mundo, através dos céus, tem anunciado a nossa geração. Você pode ser o que você quiser. Nasceu homem, mas tem vontade de ser mulher? Seja! Nasceu mulher, mas tem vontade de ser homem? Seja! Está se sentindo hoje um tamanduá? Seja um tamanduá! Ah, hoje eu nasci com vontade de ser cachorro? Seja um cachorro! Você é livre. Essa é a mensagem que Satanás tem colocado na boca dos seus filhos, dos filhos dele lá no mundo. E qual é a mensagem que a igreja recebeu? Qual foi a mensagem que a igreja recebeu para esta geração? Os vossos filhos sonharão, serão profetas. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão, serão profetas. A nossa geração não será uma geração de perdidos, irmão. A nossa geração será uma geração de profeta. Mas qual é o segredo? Cabe a nós anunciar essa mensagem. É responsabilidade nossa pregar essa mensagem. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua de anunciar a revelação que nós recebemos. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Essa é a natureza do Senhor, essa é a natureza do nosso Deus. Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus doador, Ele é um Deus de misericórdia. Aquilo que vai acontecer, Ele já mostrou, Ele já anunciou à sua igreja. Ele não é um Deus egoísta. No jardim, Ele plantou um jardim lá na criação, no Éden. Ele plantou um jardim, fez as árvores crescer, fez as árvores frutificar. Pela lei da semeadura, quem planta, colhe. Então quem tinha direito de colher? Deus. Mas quem colheu? O homem. Deus olhou para o homem e disse: toma, é teu, governa. Pode comer de todas as árvores que eu plantei, menos de uma, essa me pertence. Assim temos que ser cada um de nós, irmãos. O que eu recebi do Senhor, como Paulo falou, eu também vos ensinei, eu também vos entreguei. Eu costumo falar, pastor Cosme, que Deus não fez fluir de dentro de nós lagoa. A Bíblia fala que vai fluir um rio. Por que não lagoa? Porque lagoa retém água para si. Água é parada da dengue. A lagoa retém água para si, rio não. Rio flui. E por onde o rio vai passando, ele vai deixando rastro de vida. Quanto mais ele passa, mais rastro de vida ele deixa. Assim temos que ser cada um de nós, irmão. Um rio que flui. Mas fluir o que, Rairon? A vida que nós recebemos de Deus. E aonde a gente passar, a gente deixa a marca de Deus no lugar. A vida de Deus precisa ser compartilhada com quem está morto. Quem aqui se converteu com a pregação de alguém, seja na igreja ou seja pessoal? Quem aqui? Imagine você se essa pessoa nunca tivesse ido a você. Você só está aqui hoje, você que se converteu através do evangelismo, porque alguém recebeu uma palavra e compartilhou com você. Cabe a nós anunciar, irmãos, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Coloca o capítulo, verso 9. Aí ele vai falar agora sobre a situação dele, sobre a revelação que ele teve. O João vai começar a falar agora das revelações que ele recebeu de Jesus, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. Aonde, irmão?
Só isso? E no reino. Isso é um verdadeiro companheiro. Na aflição e no reino. Diga assim: eu fui chamado para ser companheiro na aflição e no reino. Não é só na aflição. É difícil? Na aflição e no reino. Tem gente que quer ser só companheiro no reino. Difícil ser companheiro na aflição, Luiz. Na hora de fazer o churrasco. Mas João aqui, irmão, João foi moldado. Porque João não era tão legalzinho assim, não. João era o mais novo dos discípulos, correto? Mais novo dos discípulos. Então João ouvia muito. Falava pouco, ouvia muito. Mas João foi moldado. Um dia, Jesus mandou eles a uma cidade, aí ninguém quis receber, eles voltaram: Senhor, João, discípulo do amor, filhinhos, amai uns aos outros. Olha o que ele falou: o senhor não quer que a gente ore não para mandar fogo do céu e matar todo mundo? Coraçãozinho bom. E Jesus disse: que espírito tem em vocês? João, irmão. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, Pedro e João saíram para ir ao túmulo, para ver mesmo se era verdade. E a Bíblia fala que um passava na frente do outro. Só que João, com o tempo, irmão, foi sendo modelado, o coração foi trabalhado. Esse João, que aqui era aparentemente o coração meio endurecido, aparentemente fazia disputa com Pedro, me parece que ele tinha essas rixas. Porque quando Jesus ressuscita lá na praia, Jesus faz a reconciliação ali de Pedro, aí Jesus começa a falar da morte de Pedro. Você vai ser levado para o lugar que você não quer, vai acontecer assim com você. Aí Pedro fica triste. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: e aquele? A Bíblia fala, e ele falava sobre o discípulo que Jesus amava. Falando de João, né? É como se assim: ai, Senhor, você vai falar só da minha morte e de João você não vai falar nada não? Qual foi a resposta de Jesus? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que tu tem a ver com isso, Pedro? Percebe que tinha essa briguinha? Só que depois que eles são restaurados, Atos capítulo 3, diz a palavra, e Pedro e João subiam juntos. Apesar das diferenças que a gente tem, o propósito é único. Qual? Subir juntos. Companheiro na aflição e no reino. E paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Patmos, uma ilha totalmente, vou falar essa palavra, preparada para jogar alguém para ser desprezado mesmo. Um lugar imundo, desprezível, isolado de tudo e de todos. Foi lá que João foi jogado. Só que João agora é íntimo do Senhor. E quanto mais intimidade, mais revelação. Jesus possuía 500 discípulos. Dos 500, enviou 70, de 2 em 2. Dos 70, escolheu 12. Dos 12, tinha intimidade com 3, Pedro, Tiago e João. Dos 3, tinha um relacionamento mais profundo com um, João. Os 12 viram coisas que os 70 não viram. Os 70 viram coisas que os 500 não viram. Os 3 viram coisas que os 12 não viram. Mas João foi o único que teve revelação que os 3 não tiveram, que os 12 não tiveram, que os 70 não tiveram, que os 500 não tiveram. Por quê? Intimidade. Você sabia que João foi o único na mesa dali da ceia que sabia quem era o traidor? Já prestou atenção nisso? Senhor, diz a Bíblia que ele reclinou a cabeça em Jesus e disse: Senhor, por acaso sou eu? Quem é? Jesus disse: aquele que eu colocar a mão no prato comigo. Jesus dá o sinal, João olha e diz: rapaz, é Judas. Judas sai. A Bíblia fala que alguns pensavam que ele tinha ido comprar comida. Ou seja, ninguém estava sabendo.
Só João sabia. Por quê, Rairon? Intimidade. Quanto mais intimidade, mais revelação. Rairon, mas me jogaram na ilha de Patmos. Não interessa. É dolorido, é sofrido, é sofrido. Mas se você tem um relacionamento profundo com Ele, você pode estar em lugares em que pessoas nunca iriam. Você pode ter sido colocado em situações difíceis que você diz, meu Deus, ninguém passou por isso. Mas se você se manter fiel ao Senhor, se manter fiel à revelação que Ele te entregou, se manter fiel à mensagem que Ele confiou a você, você também vai receber coisas que ninguém jamais recebeu. João está no lugar onde ninguém jamais foi, dos apóstolos, dos filhos de Deus, ninguém jamais foi ali, mas ele recebeu coisa que ninguém jamais recebeu, a maior revelação de todos os tempos, a palavra da nossa esperança. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais revelação temos da parte dele. João olhava e não via nenhuma saída, só via mar, água. Por isso que ele vai escrever que no novo céu, na nova terra, o mar já não existe mais. No grande tribunal, o mar, a terra fugiu. Ele olha para todos os cantos, não tem saída, mas ele está firme. Ele está fiel. Ele está fiel à palavra que ele recebeu, à revelação que ele recebeu. Mas não tem saída. Capítulo 4 de Apocalipse. E ele diz, eu vi uma porta aberta no céu. As portas podem estar fechadas para você aqui na terra, mas se você se manter fiel à palavra que o Senhor te entregou, sempre haverá uma porta aberta no céu para você. Rairon, mas o imperador de Roma calou João. Vou calar a voz do pregador. Coloca o versículo de número 10. 11. E dizia, eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, diga assim, o que vê, escreve. Rairon, mas ele não pode falar. Mas a visão está funcionando. As mãos também estão funcionando. O que vê, escreve. Era Deus falando, era como se Jesus estivesse falando, João, o diabo paralisou uma área da tua vida. Qual? Tua boca. Silenciou tua boca por um momento. Mas tem muitas outras áreas que eu estou preservando para usar. O que vê, escreve. Pode até ter paralisado alguma área da nossa vida, mas há muitas outras áreas que Deus está preservando e essa Ele vai usar. Portanto, não se cale, anuncie de qualquer forma, a tempo e fora de tempo, anuncie a revelação que você recebeu de Jesus, compartilhe aquilo que Deus te entregou. O que vê, escreve. Não limite o poder de Deus. Não limite a forma que Deus possa te usar. Você pode se achar pequeno, mas Ele gosta dos pequenos mesmo. É porque pequenininho rapidinho enche. Ele gosta dos humildes. Porque quem é humilde, e humildade não tem nada a ver com dinheiro não, tá, irmão? Quem é humilde se assemelha a Cristo. Quem é soberbo se assemelha a Satanás. Não limite o poder de Deus sobre a tua vida. Ele te escolheu, Ele entregou uma palavra para você. Compartilhe, deixa Ele te usar. Que 2026 venha ser o ano onde venhamos fazer a maior colheita de almas para o reino dos céus. Eu vou mudar, que venha ser não, será
nós profetizamos o nome de Jesus, será o ano de colheita de almas para o reino dos céus. Por quê, Arão? Porque Jesus vai enviar anjo? Não, porque Ele vai usar cada um de nós para compartilhar a revelação que nós recebemos da parte dEle. Amém?